continua aquela velha pergunta, mas Alaia, o que é gnosticismo? Qual é a origem do gnosticismo? Quando a gente discute gnosticismo, a gente primeiro tem que entender, né, que é um ismo, né? Esse ismo não existe. Então eu vou começar com uma lista com vocês sobre as dúvidas que existem, porque vocês vão ver, como eu já vi diversas vezes, algumas afirmações categóricas para definir o gnosticismo. E isso pode ficar confuso, porque começa a ter coisas muito diferentes umas das outras. Então, uma das coisas que vocês vão ver, que o gnosticismo surgiu como um desvio do cristianismo. É uma heresia do século II, no sentido de uma contaminação, contaminou o cristianismo. Esses gnósticos hereges se desviaram da tradição da Santa Igreja. Então, é uma heresia que surgiu no século II. Essa é uma afirmação categórica que eu já vi muitos fazendo para definir o que é gnosticismo. E aí a gente foi perguntar, mas peraí, surgiu no século II mesmo? Quem disse? Quem definiu que isso é uma heresia? Ao interesse de quem serve esse tipo de afirmação? Por que uma é heresia e o outro é ortodoxia? Quem disse que um está certo e o outro está errado? A gente tem que fazer esse jogo. Mas essa é uma das afirmações assim clássicas para a definição das origens do gnosticismo. Bom, outros vão, na mesma linha, vão tentar buscar um fundador, um arqui-herege, o herege primordial, o herege que é o inimigo da igreja. E aí, esse aí a gente vai encontrar nos escritos dos padres da igreja, aqueles do segundo, terceiro século, que eu sempre cito. O Irineu, o Epifânio, o Hipólito, o Tertuliano, né, o Eusébio. Bom, mas eles vão dizer o quê? Que o gnosticismo, então, a culpa toda é do Simão Mago. Simão Mago é o arqui-herege e ele é o originador do gnosticismo. Interessante, né? Simão Mago. Aí, o que acontece? A igreja vai escrever o texto Atos dos Apóstolos. Ele é uma produção literária do século II. E isso é bem compreensível, bem comprovado, e dá para entender que o Atos dos Apóstolos, assim, 70%, é uma invenção de um redator dentro da igreja no século II, que pegou uns 30% que tinha de um diário do Lucas, que é atribuído a um diário do Lucas, né? E ampliou, contando uma historinha. Então, muitas das coisas que a gente encontra no Atos dos Apóstolos é propaganda ideológica da igreja, para se firmar como a autoridade, para se firmar como a que tem as chaves do cristianismo de Jesus. Então, é lá que a gente vai encontrar que Pedro vai brigar com Simão Mago, lá no Atos dos Apóstolos. E aí eles vão retratar Simão como um bruxo e transformaram Simão num bruxo, inimigo de Pedro, que sai voando e solta poderes, só falta soltar raios pelos olhos e tirinhos com as mãos, assim. Tem uma cena lá no Atos dos Apóstolos, que é para diminuir a imagem de Simão, porque a igreja tem interesse em colocar ele como o culpado das heresias. Então, tudo isso é uma narrativa construída, a gente precisa ter noção disso. Quando a igreja vai se firmando como uma autoridade episcopal, uma autoridade política, de catequese e controle populacional, eles vão, né, colocando o dogma, o que tem que acreditar, as suas hierarquias, e também tem uma produção literária, né? Até a definição do cânone, isso vai acontecendo ao longo das décadas, dos séculos. E nessa produção literária, que depois vai virar o cânone, existe cortes, subtrações, ampliações, invenções em cima do texto e também apagamento de personagens. Então, me parece que isso aconteceu com alguns personagens, como, por exemplo, Madalena, deve ter sido bastante apagada,
porque nos apócrifos ela aparece bastante, já nos canônicos, não conseguiram apagar que ela foi a primeira testemunha de Jesus lá no Evangelho de João, da ressurreição, né? Então, a Madalena ainda ganhou algum papel de destaque. O Simão também deve ter sido muito apagado. Muitas vezes aparece Simão Pedro e muitas vezes aparece só Simão. E a igreja quer que você leia como se fosse Pedro, mas às vezes é o outro Simão que está ali. Então é legal a gente reler o Novo Testamento tentando observar essas coisas. Essa origem do gnosticismo como a culpa é de Simão é uma construção artificial. Talvez ele tivesse sido, de fato, um grande gnóstico. Disso eu não discordo. Mas não dá para dizer que a culpa é toda dele, o arquerege. Haviam outras coisas acontecendo. Então ali é mais a coisa do bode expiatório que a igreja criou. Bom, outros vão dizer que o gnosticismo é uma tradição oriental que foi integrada ao cristianismo. Então eles vão buscar a fonte do gnosticismo lá no zoroastrismo, lá na Pérsia, as tradições da Babilônia e da Pérsia Antiga, que tem uma coisa dualista, que tem um Deus bom que é supremo e um Deus mau que é inferior e contamina a alma com vícios. Tem um caminho de virtude, tem poderes celestiais, os ameixes penta. Tem sim elementos do zoroastrismo que a gente encontra ressonância no gnosticismo. Tem até elementos que a gente pode fazer pontes com os Vedas, com o budismo. Tem coisas muito interessantes quando a gente começa a aprofundar nos dois. Não na comparação superficial, mas a gente encontra semelhanças. E também no Egito. Então, alguns teóricos, acadêmicos, etc., vão dizer, olha, não, o gnosticismo não é cristão. O gnosticismo é uma amálgama de tradições orientais que recebeu um linguajar cristão depois. Mas isso também é uma forma de tentar tirar Jesus da história. Mas também podemos enxergar que há, sim, elementos de tradições orientais que dialogam, que fazem parte do gnosticismo. O problema é como a gente coloca isso. Então, eu já vi autores que vão colocar isso como é um sincretismo mistureba que não faz sentido, que tipo uma coxa de retalhos. E tem outros autores que vão falar do diálogo interreligioso, da conexão, das viagens pela rota da seda, etc., né? As viagens ali no mundo antigo, de como os filósofos viajaram, de como, sei lá, o rei Ashoka da Índia trouxe monges budistas para o mundo grego, e tem até estátuas que comprovam isso, e aí os gimnosofistas que dialogaram com os neoplatônicos, e aí como o zoroastrismo influenciou as ideias judaicas, inclusive, sobre Deus e diabo, sobre céu e inferno, sobre anjos e poderes celestiais, sobre bem e o mal. Então, existe uma forma de colocar esse sincretismo de uma forma respeitosa e de uma forma depreciativa. A gente, quando lê, tem que perceber isso também. Bom, são algumas das teorias. Qual é a outra? Essa aqui eu acho que é do Adolf von Harnack, que é um autor aí que ficou bem famoso nos estudos do gnosticismo. Que o gnosticismo seria uma aguda, no sentido de intensa, né? Helenização do cristianismo. E aí outros vão dizer, ou é um helenismo cristianizado. Que confusão, né? Até agora a gente não entendeu qual é a origem do gnosticismo. Cada um diz uma coisa. Fica complicado de entender assim. Então, os que defendem que é uma aguda helenização do cristianismo defendem a ideia de que havia um cristianismo e aí alguns cristãos, e por isso eu pus um mapa aqui para vocês visualizarem o mapa. Assim. A gente está falando de Império Romano no século I. Então, tudo isso aqui é Império Romano. A gente está aqui na Ásia Menor, que é a Turquia, Líbano, Síria, também vai virando Império Romano com o tempo. Aqui em Jerusalém, Império Romano. Alexandria, Império Romano, veio lá de Ptolomeu. Então, eles falavam latim, mas a língua culta era o grego, e na região de Jesus era o aramaico e o hebraico. Então, a gente tem aqui um mundo bem cosmopolita, na verdade, né? E esses primeiros cristãos, a gente sabe, já na época de Paulo, que eles foram se espalhando aqui, né?
Éfeso, né, a carta aos Efésios, né, aos Corinto, lá na Grécia, grego, né, tem cristãos em Alexandria. Alguns autores até vão falar assim, onde que a gente encontra as origens do cristianismo, do gnosticismo também? Aí eu vi um autor que falava assim, será que os primeiros cristãos surgiram na cidade de Edessa, ao norte da Síria, com o rei Abigar VII e VIII, no cristianismo de Tomé? Eles sabem disso. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui, está lá no livro sobre o Bardesanes, do Alberto e da Jane. Ou será que os primeiros cristãos surgiram em Alexandria? Eles ficam lá. Ou lá nas comunidades paulinas, né? Vem aqui um monte de comunidade. Tarso fica aqui, né? Aqui mais ou menos fica Tarso. Então, comunidades paulinas aqui. Ou aqui em Antioquia, tinha cristãos. Em Damasco, né? Damasco por aqui. Então, a gente começa a ter uma ideia de que o cristianismo, logo depois da morte de Jesus, ele foi se espalhando. E ele foi se espalhando para um mundo onde os judeus eram helenizados. Só os judeus lá da Judéia, Jerusalém, ali em volta, que falavam hebraico. Alguns judeus aqui da Ásia Menor, da Síria, de Alexandria, sequer falavam hebraico direito. Às vezes falavam grego como a língua de comunicação. Então, a gente tem uma helenização do cristianismo já no começo. Só que os gnósticos, eles demonstram ter muito contato com o mundo helênico. Tem muitos elementos de estoicismo, de filosofia, de Platão, que a gente vê sendo repassado pelos gnósticos como uma leitura deles do platonismo, uma leitura deles da filosofia grega, com elementos judaicos, com elementos de Jesus, mas junto com a filosofia grega. Por isso que aí alguns autores vão falar, não, gnosticismo é um cristianismo levado ao extremo para a filosofia grega. Por quê? Porque a gente também vai falar de filosofia grega ou helenização no cristianismo ortodoxo. A gente sabe que teve influências do neoplatonismo, principalmente, mas depois, mais tarde, em Agostinho, Tomás de Aquino, etc., tem Aristóteles, tem Platão ali influenciando. Mas nos gnósticos isso é mais intenso. Mas, novamente, vejam que esse ponto de vista tinha já o cristianismo, e aí do cristianismo, com esse contato com o mundo helênico, surgiu o gnosticismo, como se fosse uma decorrência, como se tivesse vindo depois. Também é um ponto de vista. Bom, tem alguns que vão falar, não, o gnosticismo veio de uma heresia judaica. Como assim, heresia judaica? Gente, o judaísmo também não era um bloco único, coeso, coerente de uma religião que todo mundo concordava. Também tinham grupos judaicos. Então, ok, a gente tinha os zelotas, que queriam pegar em armas para depor o Império Romano. A gente tinha os que se associaram a Herodes, ao Império Romano, etc., junto com os saduceus, então, que era a aristocracia judaica, que os saduceus não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam muito na parte espiritual, era mais a Torá como um conjunto de regras culturais, normas de conduta de vida ali para obediência, para a religião, ali em centros do Templo de Jerusalém, as riquezas, e associado ao poder de Roma. Aí os fariseus, que tem os que vêm da escola de Hilel, os que vêm da escola de Shammai, eu acho, e vários grupos de fariseus diferentes, que aí valorizam a escrita, o texto, a interpretação, os comentários. E aí a gente tem outros. E nesses outros surgem os tais essênios, por exemplo, que eram afastados, como os fariseus eram afastados das grandes cidades, os essênios também eram afastados. Mas eles eram um pouco mais restritos, praticavam uma vida mais contemplativa, tinham textos próprios, e aí a gente vai ver lá na descoberta dos manuscritos do Mar Morto, lá perto de Qumran, vários textos que continham, tinha todo o Velho Testamento, mas também tinham textos inéditos. Tinha a regra da comunidade dos essênios, o livro de Damasco, tinha o livro da batalha dos filhos da luz contra os filhos das trevas, tinha os hinos do mestre da retidão. Tudo isso nos mostra um judaísmo diferente do ortodoxo. Um judaísmo que tinha ideias muito próprias, que usava apócrifos. Tem um Gênesis apócrifo descoberto lá nos manuscritos do Mar Morto.
Tem o livro de Enoque, que é considerado apócrifo hoje em dia, mas naquela época era mais um dos livros da biblioteca deles. Tem muitos elementos de textos dos essênios, por exemplo, que a gente encontra eco no cristianismo, até no cristianismo da Bíblia. Em alguma terminologia usada pelo Paulo, ou no próprio Evangelho de João, tem uma terminologia que a gente só encontra igual nos textos do Mar Morto. Não é igual a outros tipos de judaísmo. Então, alguns autores vão dizer, não, olha só, o gnosticismo ele veio de um grupo judaico meio herético, meio fora do padrão. E com isso a gente vai costurando a nossa colcha aqui para entender o que é o gnosticismo, vendo que sim, existem muitas perspectivas, mas o que muitas delas têm em comum é a figura de Jesus. Não todos, como eu vou falar com vocês. Nem tudo que a gente chama de gnóstico aparece a figura de Jesus, mas Jesus aparece em muitos. E aí, podemos pensar o gnosticismo como um fenômeno social, religioso, espiritual complexo, e não um sistema de ideias num bloco único que a gente põe o carimbo de ismo e fala, é isso que você tem que acreditar. E por isso não é tão confortável. Não tem respostas rápidas e simples aqui com a Laia, gente.